Queridos, quero neste momento fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra aqui no capítulo 18, versículo 23 do profeta Ezequiel. Eu quero te trazer aqui um reconhecimento de Deus, pois existem pessoas que têm uma imagem negativa da pessoa, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pessoas que pensam que Deus, ele é um ser perverso, um Deus vingador, um Deus que oprime. Querido, se você tem esta imagem de Deus, não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. O amor de Deus é inexplicável. Ele amou o mundo de tal maneira, não tem explicação. E aqui no capítulo 18, verso 23, veja o que Deus fala através do profeta Ezequiel. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Veja que a vontade do Senhor é que todos se arrependam dos seus maus caminhos, das suas obras pecaminosas, para o direito de salvação e vida eterna pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas têm de Deus uma imagem negativa e não quer conhecer a bondade de Deus através de Jesus Cristo. Veja que Jesus, dando início à sua trajetória missionária, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15, veja o que diz em respeito a Jesus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a vontade do Senhor, que todos se arrependam e conheçam o Evangelho de salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi para isto que ele veio ao mundo, para se entregar em morte de cruz, para o perdão do pecado da humanidade. Mas nem todos querem reconhecer que são pecadores e precisam do perdão. É preciso que nós assumimos isto, que nós viemos de uma descendência pecaminosa, nós somos herdeiros do pecado, mas Deus enviou seu Filho para perdoar o nosso pecado, se entregando em morte de cruz, por causa das nossas vidas pecaminosas. Veja que no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 17, o que o Senhor Jesus diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A finalidade de Jesus Cristo vir ao mundo e se entregar em morte de cruz, a causa foi o nosso pecado. E ele não veio para condenar o mundo, ele veio para perdoar o pecado do povo da terra. Ele veio para salvar a humanidade desta vida pecaminosa, desta vida de maldade, desta vida de vaidade desenfreada que o povo vive, para obter o perdão do pecado através de Jesus Cristo.
Veja que o apóstolo Pedro, ele andou com Cristo e aprendeu com Cristo, e ele deixou aqui uma advertência no capítulo 17, verso 30 e 31 dos Atos dos Apóstolos. Ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu testemunho a todos, ressuscitando dos mortos. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, dando certeza que Jesus de Nazaré veio no objetivo de salvar a humanidade da morte espiritual. Pois o homem sem Cristo, ele vive uma morte espiritual, a qual ele não percebe, mas vive distante de Deus, fazendo a sua própria vontade e a cada dia complicando mais a sua vida diante de Deus. Analise que na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, dando essa advertência, dizendo: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, que todos os seres humanos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Veja que no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, o mesmo Jesus Cristo, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. No capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, que todos venham a Jesus Cristo e se arrependam dos seus caminhos pecaminosos para obter o direito de salvação e vida eterna. Veja que na epístola de Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, veja o que ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Glórias a Deus! Esta é a vontade do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todos, e quer que todos se arrependam dos seus caminhos e viva. E eu agradeço ao Senhor esta oportunidade.